Então, acabamos de voltar. Vocês estão vendo como a gente está rápido aqui, né? É tudo rápido no gatilho aqui, para a gente aproveitar bem esse tempo que nós temos todos juntos. Então, vocês entenderam a importância de ser amostra padronizada, né? Porque daí você não tem graus diferentes e nem amostras de fala diferentes para avaliar uma função. Quanto mais que a gente tiver isso padronizado, melhor é a qualidade do nosso teste, melhor é a qualidade do nosso exame. Porque eu garanto que não é o falante, o examinador, que é um risco de interferência na resposta do paciente. Vai ser simplesmente a possibilidade de você ter um material gravado que faz com que todos sejam avaliados da mesma maneira. Isso é muito bom. Uma questão que a gente tem discutido muito é se deve apresentar uma lista de 25 ou de 50. A lista americana, quando foi começar o trabalho de logometria, era de 100 palavras. Cada palavra representava 1%. Aí eles fizeram vários estudos e observaram que os resultados, em termos de sensibilidade, estatística, não eram muito diferentes se você aplicasse só 50 palavras. E a lista nos Estados Unidos tem 50 palavras. A nossa aqui no Brasil, essa história de monossílabo e dissílabo, eu acho que houve uma distorção quando foi feita a elaboração dessa lista, porque ela foi feita em 1960, alguma coisa, por um médico do Rio de Janeiro, que foi para os Estados Unidos e ficou no Instituto de Surdez que tem numa cidade chamada St. Louis, era o CID, que era um centro importante de pesquisa nessa área. E lá, como lá, são americanos, e ele era brasileiro, mas ele não era nem linguista, nem estudioso de letras, nem fonoaudiólogo, ele era otorrino. Então, ele não entendia qual era a diferença entre monossílabos, dissílabos, trissílabos e por que tinha que ser da maneira como foi criado. No final, o que ele resolveu? Já que no português tem monossílabos e dissílabos, vamos fazer duas listas, uma de monossílabos e uma de dissílabos, que vão completar 50 palavras. Por um erro de distorção que aconteceu no meio do caminho, que eu também não sei dizer historicamente quando aconteceu, passou-se no Brasil, ao invés de fazer uma lista de 50, que era constituída por 25 dissílabos e 25 monossílabos, que representavam 100%, né, se tudo tivesse certo era 100%, começou-se a dividir e se fazer uma análise dos monossílabos separados dos dissílabos. Aí entrou em ação a situação que eu chamo de SPS, Síndrome da Preguiça Fonoaudiológica. Começou-se a diminuir ainda mais essa lista. Ao invés de 50, só se faziam os 25 monossílabos. Se o paciente acertasse tudo, não se fazia dissílabos. Se acertasse parte deles, fazia dissílabos. E aí eu tenho encontrado distorções do gênero assim: o paciente fez monossílabos, deu 70% de acerto e não foi feito dissílabos, porque a preguiça foi aumentando, né? Porque daqui a pouco ia começar assim: repita a palavra, errou, já vai 0%, não precisa nem fazer o resto, de tanto que foi se diminuindo essa lista. E tem um estudo que foi feito em 1978 que mostrou que quanto menor é a lista, maior é a heterogeneidade dos resultados. Então, eles mostraram que, por exemplo, se você usa uma lista de 50 palavras e você tem um acerto em torno de 80%, o desvio padrão, que me permite ler essa variabilidade dentro de um grupo, fica em torno de 6%. Tá? Ou seja, um sujeito teria entre 86% e 74%. Seria a faixa de quem está nos 80%. Se eu tiver uma lista de 25 palavras, essa variação é de 8%. E se a lista for de 10, a variação é de 13%. E aí ele mostra que numa lista de 25 itens, por exemplo, tanto faz ter 72% como 80%, isso não vai ser
significantemente diferente, ou seja, do ponto de vista da estatística, isso não vai ser diferente. Porém, do ponto de vista da clínica, isso pode ser um indicador importante. Então, quando eu penso no tamanho da lista de palavras que a gente deve usar, eu afirmo para vocês que a gente deve usar 50, tá? Use as 25 de monossílabos, as 25 de sílabas e faça uma conta só. Elas vão representar 50 palavras, onde cada palavra representa 2% de erro ou de acerto, que é quando você vai computar o valor final, né? O índice de acerto que o paciente tem. Então, aqui, vocês estão vendo, por exemplo, se no índice inicial de um paciente você teve 90% de acerto, se você usar 100 palavras, no reteste o paciente fica nessa faixa. Se usar 50, no reteste o paciente fica nessa faixa. Se fizer 25 palavras, eu tenho essa variabilidade. Vocês estão vendo que cada vez a variabilidade aumenta, né? Se eu usar só 10 palavras, o índice piora mais ainda. Se eu já tenho um índice inicial baixo, a tendência é só ter variabilidade cada vez maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que faz a lista e procurar usar as 50 palavras, em todos, não é só em alguns, é em todos. O que influencia também o teste? O vocabulário, né? São palavras que são adequadas para o nível dos pacientes. Por outro lado, eu também não posso ter uma lista de palavras para médico, uma para engenheiro, uma para matemático, uma para fonoaudióloga, uma para psicóloga. Eu tenho que ter uma lista que qualquer pessoa, de qualquer nível educacional, seja capaz de repetir, tá? Seja capaz de responder. O estímulo não pode ser difícil, ele tem que ser um estímulo que não tenha demanda cognitiva. Porque se eu trabalho, por exemplo, com uma lista de palavras complicadas, o paciente vai alçar o nível linguístico para poder dizer, ela falou tal palavra. Tem que ser alguma coisa que fique num nível muito familiar e muito simples, ele tem que ser quase automático. Então, eu falo boneca, ele boneca. Se eu falar uma palavra esdrúxula, ela vai ficar assim, o quê? E aí ela para poder analisar o que foi falado. Então, a gente não pode usar palavras sem significado, não pode usar pseudo-palavras. Você pode usar nos testes de percepção de fala, em outra condição, para fazer a audiometria, a logometria, o índice de reconhecimento de fala e o SRT, né, o linear de reconhecimento de fala, as palavras têm que ser simples. Desde um gari, um varredor de rua, até o reitor da USP, ele tem que ser capaz de repetir essas palavras. Elas são familiares e conhecidas. A questão do balanceamento fonético-fonológico. Já tem se mostrado hoje que o mais importante é o fonológico do que o fonético. Porque o fonético, ele teria que representar todos os fonemas da língua na proporção que eles ocorrem na nossa língua. E aí a gente teria, provavelmente, palavras que são difíceis e que não são familiares, tá? E a literatura tem mostrado que tarefas que respeitam o balanceamento fonológico, ou seja, o aparecimento da palavra na nossa língua, no nosso dia a dia, são muito melhores. Outro é o uso da frase carreadora. Ninguém fala a palavra isolada, né? Não é assim, bola, mesa, jogo, Copa, Brasil. Não, você fala tudo dentro de uma sentença. Então, quando você vai fazer a logometria, você também precisa usar uma frase carreadora. Repita, fale, diga, mas tem que ter um estímulo anterior para alertar o paciente de que a palavra-alvo está chegando e que ele precisa prestar atenção. Porque pode acontecer dele se distrair. E aí, a hora que você fala, repita, aí ele fala, bom, agora então deixa eu prestar atenção no que ela vai falar. Pra vocês terem uma ideia, aqui é uma tabela de um estudo que foi feito da frequência de ocorrência dos fones no português falado do Rio de Janeiro. Então, se vocês olharem, a gente tem no português, olha que interessante,
você tem o A, acontece quase 13% de vezes no português. E uma coisa que me chamou a atenção também na nossa língua é assim, a frequência é sempre maior para os fonemas surdos do que para os fonolos. Então, você está vendo, ó, pato, tato, cato, bato em relação a pato acontece quase que na metade da proporção. Tá? Então, o fato de eu saber disso pode explicar para mim muitos erros e muitas opções que o paciente faz, porque ele vai pela probabilidade de ocorrência na língua que ele aprende no dia a dia da vida dele. Aqui é uma lista que a gente tem, eu fiz um resumão aqui, nós temos, na clínica, eu fiz só metade dela, mas a gente tem 50 palavras. Eu tenho 3 listas de dissílabos, 3 listas de espondaicos, 3 listas de monossílabos e 3 de trissílabos, tá? E aqui a correspondência, ou seja, se eu usar 25 palavras, eu posso usar, por exemplo, 25 dissílabos e 25 monossílabos, eu tenho 50. Eu posso usar só 50 monossílabos. O que eu tenho aqui? A mesma lista de palavras, que foi fazendo um sorteio bem aleatório e foi construindo outras listas. Na clínica, na verdade, a gente tem 8 listas de cada um. Porque eu posso atender o mesmo paciente 8 vezes, eu vou estar trabalhando com 8 listas que têm o mesmo grau de dificuldade, que têm as mesmas palavras, mas que estão ordenadas de uma forma aleatória, o que faz com que ele não possa usar memória, que ele pode, de repente, lembrar das palavras que eu disse. E aqui, se ele errou uma só, com 25%, 25 palavras, ele tem 96% de erro. Se ele errou uma palavra, eu estou usando uma lista de 50, eu vou trabalhar com 98%, porque a correspondência é menor. Isso está gravado e está sendo examinado e testado, né? A Daniela está com um grupo de alunos fazendo exatamente esse tipo de análise, de avaliação. A outra situação que também influencia, e que muitas vezes a gente esquece de anotar no resultado do exame, e que pode ser um erro depois, uma interpretação inadequada, é a intensidade com que eu apresento o sinal. Às vezes, a gente tem um paciente que tem um limiar de 85 dB. O audiômetro só emite 100 dB quando eu vou fazer logo a audiometria. O que eu tenho que fazer? Eu faço o meu exame com os 15 dB acima da média, dos 85. Mas eu tenho que anotar que o resultado foi obtido não com o nível de maior conforto, e nem nos 40 dB, conforme a regra diz, mas que foi feito com 15. E talvez isso explique a quantidade de erros que ele tem. Porque a gente esquece de chamar atenção para essa questão. E quando a gente não chama atenção para essa questão, você produz um mau entendimento daquele resultado. Então, é muito importante observação. Os dados obtidos no IRF foram coletados abaixo do nível de conforto desse paciente, por limitação técnica do equipamento. Né? Porque aí eu sei, eu estou recebendo o seu exame, sei que pode ser que se eu tivesse conseguido os 40 dB, ele teria uma ótima avaliação. A questão da forma de apresentação do material de teste que a gente já conversou, que é viva voz ou gravação. Né? Eu sou adepta da gravação. Porque eu mesma já aconteci de começar a atender no meio do almoço, estou atendendo, estou ótima, no meio da tarde eu começo a ficar resfriada, o nariz começa a ficar entupido, a minha voz começa a mudar, e ao invés de falar bola, eu falo bola. E o paciente responde aquilo que ele ouviu. Né? Então, eu vou ser um fator de interferência no resultado dele. A questão da variabilidade, né, intersujeito e intrasujeito, né, eu mesma não repito a mesma palavra igual 2 vezes. Imagine, então, se eu tenho um grupo de pessoas fazendo exame, né?
de diferentes origens. A gente aqui em São Paulo tem gente do Brasil inteiro, fora de São Paulo também. E aí eu vou trabalhar lá em Belém, como é que fica quando eu chego lá com o meu sotaque paulista para falar com eles que têm um sotaque diferente? Será que o meu sotaque não é um fator que vai interferir no resultado da valorimetria lá? Se tiver tudo gravado com sotaque regional, isso não me afeta, isso não vai ser um problema no meu exame. Cuidados na hora do uso da lista de palavras ao vivo e mesmo na gravação, porque a gente tem o que a gente chama de VU, né, que é o medidor da saída do sinal no microfone, e ele deve permanecer aqui, ó. Porque se eu puser para cá, eu estou dando mais dB. E se ele ficar com a agulha muito para cá, olha, nesse caso, ele pode perder 20 dB. Então, vamos imaginar que eu tenho um paciente que tem uma perda média de 40, eu fui fazer o exame dele em 80, mas eu não prestei atenção e o microfone estava dando menos 20. Então, de repente, eu tenho um resultado lá, ele erra tudo, e quando eu termino meu exame, eu falo, puxa, eu fiz tudo só com 20 dB acima da média, e não aparece. Então, este VU, ele tem que ser controlado, tá? Ele tem que estar sempre no zero. Ele não pode nem estar para cá, nem estar para cá. É lógico que quando a gente está usando fala, ele não vai ficar estacionado no zero, porque a fala tem modulação, né? Ela aumenta, ela diminui, ela é mais rápida, ela é mais lenta, mas mesmo assim ele tem que ficar em torno daqui. Ele não pode ficar nem muito para cá e nem muito para cá. Aqui tira e aqui acrescenta. E na fala, 2, 3 dB fazem diferença. Por isso que a gente tem que controlar muito. Vocês estão vendo que a gente também tem que entender de fonética acústica, né? Estes são os equipamentos que são eletrônicos, né? Alguns modelos novos, que o VU vem dessa maneira, tá? Digitalizado. O tipo de transmissão. Como é que eu vou fazer a apresentação da fala? Fone, caixa, inserção ou vibrador ósseo? Tá? Isso também pode representar uma diferença de resposta. Porque aqui eu estou trabalhando na condição de ótica, ou seja, as duas orelhas estão recebendo o estímulo que eu estou apresentando. Aqui eu tenho a condição monoaural, né? Aqui, quando eu trabalho com a apresentação no sinal de fala pelo vibrador ósseo, eu também tenho a possibilidade de estimulação binaural. E aí eu tenho que tomar cuidado com o mascaramento. Como que a gente analisa resultado? Né? É uma aula só disso que a gente tem, que é de reconhecimento. Mas ele é importante que a gente entenda que quando eu falo em porcentagem de acerto, eu estou falando em habilidade de reconhecimento. Ou seja, se um sujeito tem de 90% a 100% de acerto, eu penso que ele tem uma habilidade de reconhecimento de fala dentro dos limites normais. Mas se ele tem um reconhecimento entre 50% e 60%, eu digo que ele tem um reconhecimento ruim. E ele tem uma dificuldade bastante grande para seguir uma conversação. Então, aquilo que a gente aprendeu, eu também aprendi, também ensinei desse jeito, né? A gente vai estudando e vai vendo como a gente ainda precisa aprender mais e mais todos os dias, né? A gente aprendia assim, se o paciente é condutivo, ele vai ter reconhecimento de fala normal. Se ele é neurosensorial coclear, ele fica entre 60% e 80%, 90%. Se ele é retrococlear, ele fica abaixo de 60%. Isso não existe, tá? Porque o que eu estou medindo aqui é, com aquele limiar de audição, quanto do sinal de fala ele é capaz de pegar, de captar. E eu tenho que lembrar que se eu tiver, por exemplo, uma criança ou um adolescente ou um adulto que tem uma limitação cognitiva, ele é deficiente mental, ele não vai ter 100% de reconhecimento de fala, mesmo que ele tenha audição perfeita, tá? Porque quando eu trabalho com fala, eu não estou trabalhando só
com a intensidade do sinal, com a qualidade física do sinal. Eu estou trabalhando com linguagem. Tá? E aí, tudo que acontece de alteração na linguagem, da dificuldade de comunicação que esse paciente tem para processar a linguagem, pode aparecer nesse resultado. Tá? Então, assim, nós temos, assim, dentro do curso de especialização, a gente fala e trabalha muito essas questões. Por quê? Porque a gente sabe a importância que você tem e como você, quando não faz as coisas do jeito certo, pode ser um fator de erro que pode levar esse paciente a receber uma intervenção que é inadequada ou desnecessária, né? E só quem já passou pela experiência de ter sido, de ter um exame errado, que deu um susto enorme, garanto que todo mundo tem uma história de alguém para contar, de uma mamografia que levantou uma hipótese de um tumor e não era nada, era uma mancha que tinha no equipamento. Então, a pessoa, só quem passa pela situação de ser paciente, numa situação em que o exame aponta alguma coisa que você não tem verdade, porque foi um erro do equipamento, um erro do examinador, um erro de quem executa o exame, é que tem noção da gravidade do que pode acontecer. E eu acho que é por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade em relação ao exame, né? Quando eu pensei nesse tema de como minimizar os erros, eu pensei porque é extremamente importante que a gente, que é fonoaudiólogo, que é reabilitador, que entende de comunicação, que trabalha com essa área, que é uma área muito bonita, mas muito difícil, a gente precisa estar muito bem respaldado e muito seguro do que está fazendo, para a gente poder fazer o melhor para aqueles que precisam do nosso serviço, né? Do mesmo jeito que a gente gosta de receber o melhor quando vai procurar um atendimento médico, psicológico, até dentista, odontológico, a gente também tem que oferecer para o nosso cliente, seja ele quem for, o melhor que a gente pode fazer, tá? E o melhor que a gente pode fazer é controlar a possibilidade de errar, tá? E para a gente controlar a possibilidade de errar, a gente precisa estar muito bem treinado e ser muito atento e ter muito bom senso durante o nosso trabalho. Tá? Eu vou parar agora, tem uma colega, a Daniela, ela vem conversar um pouquinho com vocês para dissolver alguma dúvida ou explicar como é que vai ser os passos daqui para frente em relação como vocês podem acessar o sistema, como é que vocês podem assistir a aula de novo, como é que vocês podem encaminhar questões, se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, tá bom? Obrigada pela atenção, obrigada pela presença, tá? E nós estamos à disposição para vocês, de qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês precisarem, nós lá do EAA temos as ordens, tá bom? Um abraço para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tô aqui, Ju, cheguei. Sei que essa hora já tá todo mundo morto, cansado, esgotado. A aula da professora Tereza, eu sou suspeita, né, mas eu gosto muito dessa aula. Espero que vocês tenham gostado também, como eu. Eu vou falar um pouquinho sobre dúvidas que sempre surgem, né, até para quem está em dúvida, fazer o curso ou não fazer o curso. Sobre como é que vai ser o funcionamento dos cursos à distância. A aula de vocês vai começar dia 17 de março, 2 semanas depois do carnaval. As aulas elas vão sempre acontecer às segundas, mais ou menos a cada 15 dias, pode ser, às vezes em virtude de feriado, de congresso, às vezes tem aula 2 semanas seguidas, mas o cronograma a gente sempre posta com bastante tempo de antecedência para todo mundo se programar.
Então, toda vez que a gente atualiza o cronograma, a gente posta mensagem no fórum, no Moodle, e avisa, né? Olha, tem que abrir, tem que olhar, verifiquem as datas. Então, o que eu vou fazer agora é contar um pouquinho do que a gente vai fazer, tá? E aonde vocês vão encontrar as coisas, as informações. Eu consigo diminuir a tamanho, Thiago? Não, dá, porque ele pega desse negócio verde pra dentro, né? Aí ele pega tudo? Posso arrastar isso aqui? Preciso fazer logo. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente um pedacinho do Moodle, que é a plataforma que a gente utiliza para gerenciar todas as atividades, onde vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam. Então, vocês vão receber, né, a inscrição no curso. O endereço é o mesmo que vocês utilizaram para fazer o processo seletivo e o login e a senha também não vai mudar. O que vai mudar quando vocês fizerem o acesso a partir da semana que vem, ou um pouquinho depois do carnaval? Está todo mundo visualizando o site? Eu abri? Vocês vão ver que do lado esquerdo da página, quando vocês abrem o Moodle, depois que vocês fez o acesso com o login e a senha, tem um bloco aqui do lado esquerdo, onde está escrito Meus Cursos. O Moodle está passando por algumas atualizações, vocês vão ver que tem alguns links, algumas páginas que estão em inglês, está sendo resolvido, a gente espera resolver o mais rápido possível, mas a cara vai ficar a mesma. Então, aqui do lado esquerdo, nesse bloco Meus Cursos, vocês vão ver que vocês vão estar sempre inscritos em 2 cursos. Audiologia Turma 2014, que é a turma que vocês estão se matriculando, e um outro embaixo que chama Guia Prático Moodle. Dentro desse guia, vocês vão ter uma série de informações. Então, por exemplo, alguns de vocês até já viram o vídeo ou viram o arquivo em PowerPoint, que é como fazer a prova do processo seletivo. Então, tem um módulo parecido sobre como é que vocês vão fazer prova, como é que vocês vão fazer estudo dirigido. Tem vídeo e um PowerPoint de como é que vocês alteram o perfil de vocês, porque a gente faz um cadastro, mas vocês vão ver lá, vocês podem colocar fotos de vocês, o que para nós é super interessante, porque a gente vai se acostumando, né, com o rosto de vocês, por mais que a gente mude um pouquinho nas fotos, é interessante que a gente comece a ter esse contato. Nesse perfil vocês podem mudar informações de vocês, que é interessante para o resto da turma saber de onde vocês são, que a gente consegue acessar e olhar todos os participantes onde vocês estão, de que cidade que é, às vezes você está procurando emprego, ou você tem uma vaga para oferecer para um colega e tem um colega muito próximo de você, numa cidade muito próxima, então é uma maneira também de vocês se conhecerem. Dentro desse guia, logo lá em cima, tem uma pasta com todas as referências que vão ser utilizadas no curso todo, de todas as disciplinas. Então, vocês vão poder olhar isso com calma, conforme vai iniciar a disciplina, sempre entra antes para olhar o que o professor recomenda de leitura, quando o professor recomenda algum artigo que está
disponível, PDF online, eu acabo postando dentro do curso de vocês, junto com o material da disciplina, mas aqui vocês vão ter acesso às referências de todas as disciplinas. Também tem um arquivo com endereço de hotéis próximos do IAA. Esses hotéis que estão listados aqui são os que a gente conhece, os que a gente sabe que são confiáveis, porque São Paulo é São Paulo, é capital, então tem que tomar cuidado, senão às vezes de cair numa biboca, e não é exatamente num hotel, é num motel, e aí nada contra se você não se preocupar em passar a noite inteira escutando barulho do quarto alheio. Então, então esse cuidado que a gente teve de postar os hotéis próximos, é de ter certeza que a gente não vai enfiar ninguém em roubada, tá? Então, tem a lista dos hotéis mais próximos aqui. Conforme aproximando das práticas, é interessante entrar no fórum de dúvidas, que é uma ferramenta que vocês têm acesso para postar tudo, para postar dúvida, para fazer pergunta, e até para se comunicar com os colegas. Então, verifica quais são os colegas que vão juntos, que vão estar junto com você nessa prática, de repente divide hotel, que é barato, divide táxi. Aqui dentro do guia, uma outra parte importante é sobre a inscrição nas aulas práticas. Quando a gente abre a inscrição para as aulas práticas, eu vou deixar uma mensagem dentro do curso de vocês, que vai ser aqui a Audiologia 2014, mas a inscrição ela é feita aqui dentro do Moodle, porque às vezes tem um colega de turma anterior que precisa fazer reposição. Então, aqui tem um link que chama Escolhas, onde você vai escolher a data das suas práticas. As práticas, a gente sempre procura casar, pelo menos a maioria delas, ou pelo menos as mais extensas, com o período de férias. Então, julho, dezembro, janeiro e às vezes fevereiro, como teve na última turma. Vocês vão vir para São Paulo 4 vezes. Então, na primeira prática, vocês vão passar 3 dias aqui em São Paulo, que é para a disciplina de avaliação geológica do adulto. Então, são 2 dias de atendimento, mais um dia para fazer qualificação de projetos e provas. Depois tem mais uma prática um pouco mais extensa, onde vocês vão passar 5 dias aqui em São Paulo. Vocês vão fazer prática de avaliação do processamento auditivo, de aparelho e também mais um dia para qualificação dos projetos de pesquisa e provas. Depois tem mais uma vinda para São Paulo, que também é extensa, que são de 2 disciplinas, a avaliação geológica na criança e a avaliação eletroacústica e eletrofisiológica. Então, são 4 dias de atendimento. É uma prática bem gostosa, porque a gente tenta casar sempre, a gente não restringe o atendimento de VER e emissões para crianças, mas a gente prefere, porque aí a gente tenta ver a avaliação inteira da criança. A professora Tereza fala bastante disso, né? A gente que é filho da Tereza, a gente acaba ficando com esse discurso também, de ver tudo, ver desde a avaliação comportamental com o instrumento até o DERA e conseguir fechar o diagnóstico inteiro dessa criança. Então, é uma prática mais extensa, que também leva 4 dias, só de atendimentos, mais um dia para qualificação e provas presenciais dessa disciplina. E, por último, tem mais uma prática, que também tem 3 dias, que é de avaliação do sistema vestibular. 2 dias, mais qualificação e prova. Então, o que são todas essas qualificações? Cada vez que vocês estiverem aqui na prática, vocês vão apresentar o projeto de pesquisa no ponto onde ele está. Agora, nesse primeiro semestre, junto com a disciplina de avaliação geológica do adulto, vocês também vão ter a disciplina de metodologia e para saber como é que vocês vão elaborar o projeto de pesquisa de vocês. Aqui dentro desse guia Moodle também tem um vídeo e um PowerPoint de como é que faz a inscrição em cada linha de pesquisa. Então, para tudo, para cada uma das qualificações, tem um prazo diferente e tem uma meta para ser cumprida. Então, na primeira qualificação, o projeto tem que estar pronto, na segunda ele já tem que estar aprovado pelo comitê de ética. Então, tem nota, tem pesos diferentes. E para que tudo isso?
Porque um curso de especialização, ele só é considerado curso de especialização lato sensu quando, além, né, de ser um curso com mais de 360 horas, ele tem um trabalho de conclusão de curso para ser entregue. E também atendendo à última resolução do Conselho sobre o formato do curso, para ter os pontos, para realizar a prova, quando a gente vai fazer a prova de títulos, para o certificado de especialização ser válido para contar lá os 40, 50 pontos no curso de especialização, eles também falam, só que um curso com no mínimo 500 horas, que é o caso do curso de vocês, e dentro desse curso tem que ter disciplina de ética, de biossegurança, metodologia e trabalho de conclusão de curso. E o formato que nós escolhemos aqui no IEA é o artigo que deve ser enviado para a revista. Porque, gente, a gente está, se for um curso online, tá? Ficar fazendo TCC, com aquela capa dura que custa uma fortuna para encadernar, para virar objeto de estante, não vale a pena. Então, como diz a professora Tereza, a gente fez uma pesquisa, a gente tem a obrigação de devolver para a comunidade o resultado dessa pesquisa. Como é que a gente faz isso? Publicando em revista indexada. Aos poucos, no meio do semestre, vocês vão ter um monte de informação sobre isso. Eu estou sempre online no Skype para tirar dúvida, para orientar, fora as orientações que vocês vão ter direto com os orientadores no segundo semestre, depois que você já enviou o seu projeto, ele foi aprovado, o orientador te aceitou, e aí você começa a conversar, além, né, de conversar comigo, e também conversar com o orientador. Dentro do curso de vocês, uma outra coisa muito importante, que vai estar sempre aqui, no começo do curso, dentro desse primeiro bloco, que chama de informações gerais, além do fórum de notícias, onde eu sempre vou postar notícia de material, de senha de aula, de data de prova, tem o fórum de dúvidas, onde vocês podem conversar com os colegas, comigo ou com os outros professores. Tem um arquivo muito importante que chama Guia do Estudante. Esse guia, eu sei que dá preguiça ler guia, por isso que lá no Guia Moodle tem um vídeo curtinho sobre um resumo do manual do aluno, mas é importante que vocês leiam tudo que vocês tiverem de dúvida com relação a prazo, com relação à nota, com relação à frequência exigida, nota mínima, tudo está dentro desse guia. Então, é interessante que vocês abram e façam nem que seja uma leitura rápida, porque muitas vezes vocês perguntam, está dentro desse guia, e essa resposta é que vocês vão ver no fórum. Olha, está no guia, na página X, no parágrafo tal, ou no capítulo tal, porque a gente tem que criar o hábito, tá? De consultar sempre esse guia. Também tem um cronograma sempre aqui na página inicial. Isso aqui é o link da turma de 2013. Então, a turma de vocês vai ficar com uma cara muito parecida. Então, tem todas essas informações. Também, logo na página inicial, aqui, convite das aulas. Entrar no Moodle toda semana precisa ser rotina. A nossa comunicação, ela nunca vai ser por e-mail pessoal. Todas as informações vão ser postadas dentro deste fórum, dentro da plataforma Moodle. Então, não existe o enviar link de aula por e-mail, senha por e-mail, PowerPoint do professor por e-mail. Vocês nunca vão ter esse tipo de comunicação. Tudo está centralizado dentro do Moodle. Então, para não perder prazo, cronograma, tem que entrar pelo menos uma vez por semana, ok? Ao final de cada aula, para todas as disciplinas, tirando ética e biossegurança, que não tem prova, e, portanto, a presença ela tem que ser 100%, fiquem bastante atentos a isso. Ao final de cada aula, sempre vai ter uma atividade que a gente chama de estudo dirigido. É um questionário dissertativo
Vocês vão abrir no mesmo local onde vocês abriram a prova do processo seletivo, tá, em questionários. A diferença é que quem pode abrir ele mais de uma vez, diferente da prova, que a gente tem um acesso único, e vocês vão responder aquele questionário, que é sempre referente ao material que o professor acabou de passar na aula. E aí vocês têm um prazo para envio, então dentro do guia Moodle também tem como é que vocês fazem o envio desse estudo dirigido, e são pequenos questionários que vão somando pequenas notas para juntar com a média final de cada disciplina. Então, tem algumas disciplinas, por exemplo, como a avaliação geológica no adulto, que ela é muito extensa, então tem 6, 7 estudos, cada um valendo 0,25 pontos, alguma coisa assim, não vou lembrar de cabeça de todos. E tem disciplina que tem uma única aula, que tem um estudo dirigido só. E é importante realizar, porque às vezes falta aquele meio ponto para você fechar a média. Se você tiver feito um estudo dirigido legal, você se livra de fazer prova substitutiva. Tá? Para todas as disciplinas, tem prova online, semelhante à prova do processo seletivo. Então, são provas sempre de múltipla escolha, sempre com tempo previsto, tá? 2 horas ou 1h30 com prova substitutiva. E algumas disciplinas, as disciplinas que tem aula prática, também tem prova presencial. Tá? Isso é uma exigência que vai além da gente. A gente tem que ter registro no papel de que vocês estiveram aqui em São Paulo, que vocês fizeram prova por escrito, arquivos que a gente tem que manter por muito tempo. Então, para algumas disciplinas vai ter uma prova só, para outras vão ter 2 provas. Se tem alguma dúvida aqui? Está todo mundo morto já de cansaço? Dúvidas? Florinda, não entendi a sua dúvida. Essa aula de hoje ela vai ficar gravada dentro do processo seletivo. Então, aqueles que por acaso perderam a aula hoje, mas estão se inscrevendo para fazer prova ainda, para fazer o processo seletivo, se alguém tiver algum amigo que ainda não terminou de fazer a inscrição, não deu tempo, não fiz prova do processo seletivo, essa aula ela vai ficar gravada, tá? Com todas essas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação à prática? O cronograma, a gente vai, assim que a gente terminar de formatar o curso de vocês, a gente vai postar o cronograma já com as datas até o final do ano. Provavelmente até depois do carnaval, vocês vão ter acesso a isso. Só para quem já se formou, Eliane, porque como é um curso de pós-graduação, você já tem que ter terminado, por exemplo, quando a gente vai emitir certificado, um dos documentos é ano de formação e o número do CRS, que não pode ser posterior à data do início do curso. Ok? Thiago, volta naquela página do... eu quero escrever. Só para colocar o...
Eu vou deixar aqui meu e-mail e o contato do Skype. Para quem ainda não tem conta no Skype e vai fazer especialização, criem para ontem, porque todo o nosso, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente sempre vai falar, entre em contato com suporte, entre em contato com suporte. Então, a maioria do pessoal está fora de São Paulo, não tem cabimento fazer um curso à distância e ficar gastando dinheiro com o interurbano, até porque onde o pessoal do suporte está num outro prédio, porque a gente está em reforma, a nossa sede, e aí não tem, o contato é todo via Skype. Eu também demorei para ter Skype, porque eu não tinha atividade para nada, então eu tenho contato que é só da coordenação. Então, se ficar qualquer dúvida, mandem e-mail, me adicionem o suporte no Skype. E se tiverem qualquer dúvida, a gente vai conversando. Tudo bem? Sim, Juliana, nos vemos em março. Eu acho que até depois do carnaval a turma já está criada e o cronograma já vai estar lá certinho, junto com o material de aula, com esse arquivo, com essas gravações, ok? Mais 5 minutos, mais alguma dúvida? Quarto semestre, Eliane, segundo ano, tá longe, mas a gente aguarda você. Eu preciso comentar com uma dúvida que sempre tem com relação às datas das práticas. A gente divulga mais ou menos, a gente divulga com no mínimo 3 meses de antecedência, tá? Porque a gente não consegue divulgar muito antes do que isso por conta de cronograma, de organização de sala, até de agenda de professor. Mas, por exemplo, se a primeira prática vai acontecer entre novembro e dezembro, mais ou menos no final de julho, comecinho de agosto, a gente abre as inscrições com as datas para que vocês façam a inscrição. Tudo bem? Boa noite a todos, bom descanso e a gente se vê em março.